Tem muita gente que é pastor que não deveria ser pastor, Exato. deveria ser um contador, deveria Sim. ser um advogado. Sim. A única religião em que Deus busca o homem é no cristianismo. Eu tenho uma sensação que as pessoas estão anestesiadas. Quando eu digo anestesiadas, em relação às perguntas mais importantes da vida. O que acontece? Nós nunca tivemos uma geração tão dominada pelo entretenimento. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reino Invertido. Hoje eu estou aqui com um cara conhecido internacionalmente por esse tema, que é um tema muito legal e desafiador, e é um tema que toca, diversas áreas da nossa vida. É meio que você acaba estudando esse tema e vai se aprofundando em muitas áreas, porque tem muitas ramificações. Eu estou com o meu pastor, pastor Saulo Porto, que a gente virou amigo antes de ser meu pastor, e hoje já tem me pastoreado aí há quase um ano, e tem sido um processo muito legal. E ele dá aula de cosmovisão, durante vários e vários anos, já deu aula na Europa, na África, na Rússia, Colômbia recentemente, em vários países, acho que nos Estados Unidos também. E a gente vai falar um pouquinho sobre cosmovisão, que é um tema importantíssimo, e às vezes a gente não percebe que, por falta de conhecimento de cosmovisão, você acaba misturando, você traz aspectos de uma cosmovisão dentro da outra, as músicas têm por trás uma cosmovisão, às vezes misturada. E aí eu queria que tu se apresentasse, porque... acho que muita gente pode conhecer, outras pessoas não. Acho que é legal falar um pouquinho, um pouco dessa história, rapidamente tua, para depois a gente entrar aqui em algumas perguntas importantes para a gente entender esse tema, que é um tema que tu tem ensinado há quanto tempo? Desde 2004. Eita. Então, já tem... especificamente sobre cosmovisão desde 2004. Legal. Então, meu nome é Saulo, sou Saulo Porto. Eu... já disse, sou um filho de Deus, discípulo de Jesus. Hoje eu estou pastoreando a Igreja Cristã Vida aqui em Fortaleza. E durante grande parte da minha vida, 22 anos, eu trabalhei como missionário em tempo integral. Hoje ainda desenvolvo trabalho missionário, principalmente na África. Mas eu sou um apaixonado pelo tema da cosmovisão, porque eu compreendi que muitas das, digamos assim, da pobreza das nações, da miséria das nações, muito disso pode ser transformado a partir de uma cosmovisão bíblica. E aí eu me lancei nesse tema, comecei a investigar e comecei a ver que, por exemplo, nosso povo brasileiro sofre muito por causa de que não tem uma cosmovisão bíblica. E aí a gente trabalha, levantando essa bandeira para que as pessoas comecem a desenvolver uma cosmovisão bíblica e isso seja transformador onde elas estão inseridas, Acho que é inclusive o Darren Miller, Darren que tem Miller. um livro Discipulando Nações, Isso. Que eu acho que traz muito esse embasamento de cosmovisão como o meio de discipular as nações, Exatamente. Na verdade, não tem como você trabalhar nenhum tipo de discipulado, de transformação, seja social, espiritual, sem atingir a cosmovisão da pessoa. Não Isso, tem. até porque eu acho que ele trabalha esse conceito dessas de dentro para fora, Começa no indivíduo e vai para a família, depois vai para a comunidade, e a nação, e aí você alcança, Exatamente. De dentro para fora, porque existe muito do que a gente vê na política tem como objetivo de uma mudança de fora para dentro, que não é uma mudança verdadeira, Exatamente. E aí a proposta do reino é de dentro para fora. Eu queria começar com uma pergunta. O que é cosmovisão? Que eu acho que é o ponto de partida para a gente entender, eventualmente, depois, quais são as cosmovisões e tal. Sim. Da maneira mais simples que a gente pode compreender, a cosmovisão são as lentes que a pessoa usa para ver a realidade em que ela está inserida. Então, a qualidade dessas lentes vai permitir com que essa pessoa esteja mais perto da realidade ou mais distante da realidade, certo? Então, assim, a figura que a gente usa para trabalhar essa ideia é a ideia mesmo de lentes,
De uma forma assim, mais técnica, a gente pode dizer, por exemplo, que a cosmovisão são as lentes que uma pessoa usa para entender, interpretar, viver nesse mundo ao seu redor. Por que a gente coloca... A palavra em si, cosmovisão, é uma junção de cosmo, que quer dizer mundo, universo, e visão. Então, é uma visão de mundo, né? É uma visão de mundo. Todas as pessoas, independente da cultura, da classe social, da religião, da época, elas têm uma cosmovisão específica, né? E essa cosmovisão, ela é tão importante, Leonardo, que ela está por trás do pensamento. É a cosmovisão que orienta a maneira como a gente organiza o nosso pensamento. Quando eu me lancei na pesquisa desse tema, uma das coisas que eu achava mais interessantes era justamente a formação da cosmovisão, como que o indivíduo desenvolve a sua cosmovisão, né? E a partir daí você compreendeu o processo de transformação. Né? Mas cosmovisão são essas lentes que as pessoas têm. Tem um versículo bíblico, né, que Jesus Cristo, essa palavra não tem na Bíblia, a palavra cosmovisão não tem na Bíblia, mas é um conceito bíblico porque Jesus Cristo disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, a maneira como você vê o mundo, seja próxima da realidade ou distante da realidade, tem um impacto direto da saúde e da tua própria relação com a realidade, no sentido aí o corpo terá luz ou terá trevas, né? Sim, eu acho interessante esse paralelo com a lente. Não sei se tu chegou a ver um pesquisador, ele fez um óculos que invertia a imagem. Você via tudo de cabeça para baixo. Sim. Chegou a ver? Sim. Não vi. E aí o que aconteceu? Ele colocou esse óculos e obviamente nos primeiros momentos ali, não sei se minutos ou horas, ele estava completamente perdido e batendo e tropeçando em tudo. Mas depois de algum tempo, o cérebro, ele ajustou a imagem e ele começou a trabalhar. Se era para subir a mão, ele descia. Se era para descer, ele subia. Via tudo ao contrário e conseguiu viver, se adaptar por um tempo. Ficou usando aquele óculos, acho que alguns dias. E ele tirou o óculos. Quando ele tirou o óculos, ele sofreu o mesmo processo de se bater, de readaptação. Ou seja, por mais distorcida que seja a lente, as pessoas conseguem ter essa capacidade de adaptação e ainda assim achar que está vivendo o mundo correto, só que ela está vivendo o mundo ao contrário do que seria o propósito de Deus, por exemplo. Mas porque você está acostumado com aquela lente, você acaba vivendo como se aquilo ali fosse a verdade, né? Por isso que é difícil você mudar a cosmovisão de uma pessoa. É um trabalho de tempo, né, e de discipulado, e a gente viajou juntos para a África, né, há um tempo atrás. E uma das perguntas que eu me fazia antes de ir para lá era o seguinte: por que se trabalha há 15 anos ou há 20 anos com o mesmo grupo de pastores e por que isso não se expande? Porque a gente tem essa ideia da expansão, do número e de tentar impactar mais pessoas. Mas eu percebi na viagem, porque é um trabalho relacional e a mudança ela vai acontecendo devagar, porque é uma mudança de dentro para fora. Antes você não poderia confiar em determinadas coisas, hoje você já confia porque você tem um discipulado, você tem uma base sólida naqueles homens. Então, essa mudança da cosmovisão é algo desafiador. Isso. E a questão da mudança da cosmovisão, a transformação da cosmovisão, ela depende muito do entendimento, né? E entendimento, a gente acha que o entendimento das pessoas, eles são alterados, ele é alterado pela informação. E, na verdade, não é. Né? A informação ela é muito limitada no sentido de transformar. A informação informa, mas o que transforma é o relacionamento. Né? Se fosse assim, por exemplo, todo mundo sabe que o sal faz mal à saúde. As pessoas continuam comendo sal. Todo mundo sabe, por exemplo, que o açúcar faz mal à saúde. As pessoas continuam comendo doce. Por que isso? Porque eles têm a informação, mas isso não é capaz de gerar transformação. Essa transformação vem a partir do relacionamento. Primeiramente, o relacionamento com Deus, logicamente, e o relacionamento uns com os outros. Porque à medida que eu estou convivendo com uma família, por exemplo, que não toma refrigerantes ou que não come comida com açúcar, né? Você se adapta àquela cultura,
né? E isso vai gerando a transformação que vem pelo relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós queremos resolver tudo pela informação. Nós estamos na época da informação. Só que a informação, ela é muito boa, mas ela é limitada nesse aspecto de transformar o ser humano. Então, o que é que transforma? O que transforma é algo muito mais profundo do que necessariamente a informação. As pessoas não são transformadas só porque elas não sabiam e agora sabem que determinada coisa é ou não é, né? Então, por isso que o relacionamento. Então, quando você vai para a África, por exemplo, o impacto que vai ter na vida daqueles pastores não é quando eu chego e trago uma informação a respeito da Bíblia, mas é o relacionamento e o compromisso, digamos assim, longo prazo. Isso legitima, isso traz muito mais abertura para que o africano escute o que você traz de informação e aquilo desça para o coração dele de uma forma mais reveladora, né? Digamos assim. E o relacionamento traz autoridade no sentido de você ter a opção de falar com a pessoa e ela entender o seu caráter. Não é simplesmente uma coisa sendo jogada. Porque senão você gritaria a informação no megafone e as pessoas iriam... Né? Quando tu fala de lente, a primeira imagem que me vem à mente em relação à cosmovisão é que, tipo assim, cada um tem a sua lente, como cada um tem o seu óculos, né? Certo. Então, você meio que é levado a entender, assim... Cada pessoa tem seu óculos, ou seja, existe uma cosmovisão individual para cada ser humano, ou misturas, né, diferentes para cada ser humano. Mas, de uma forma didática, é possível definir linhas de cosmovisão, quantas linhas são, quais são as cosmovisões mais, digamos assim, que chamam mais atenção, ou que norteiam as outras variações, digamos assim. Sim. Quando a gente vai, por exemplo, dividir as cosmovisões em categorias, categorizar, é impossível categorizarmos todas as cosmovisões. Mas tem alguns pontos que são categorias mais amplas que ajudam a gente didaticamente a explicar. Por exemplo, a primeira pergunta que a gente faz para as cosmovisões que existem é: qual a natureza da realidade? O que é real? Então, essa pergunta, tecnicamente falando, seria uma pergunta epistemológica, mas não precisa se deter nesse termo. Qual é a natureza da realidade? A partir daí, nós temos 3 tipos de respostas possíveis. A primeira resposta é: a realidade ela é 100% material, física. Não existe nada que não seja físico. Aquela frase, morreu, acabou, por exemplo. Morreu, acabou, por exemplo. Vem dessa cosmovisão que entende que somente o mundo físico é real. Essa cosmovisão, a gente vai chamar de cosmovisão materialista, ou secularista, ou humanista. Não importa necessariamente o rótulo que você vai colocar. Mas esses termos, eles vão explicar, por exemplo, que somente existe o mundo físico como sendo a natureza da realidade. Aquilo que é invisível, as religiões, o mundo espiritual, na verdade, é apenas uma criação da imaginação. Não é real. Ou seja, nessa cosmovisão, seria errado dizer que o dinheiro resolve tudo, porque existe muito essa questão já que é material. Sim. E vivemos num mundo onde o dinheiro compra aquilo que é material, é como se a grande solução dos problemas viesse do dinheiro, né? Não só os problemas são solucionados com dinheiro, mas a causa dos problemas é 100% material. Entendeu? Então, por exemplo, por que as pessoas sofrem? Porque faltam recursos. Como que a gente resolve? Trazendo recursos. Entendeu? Por quê? Porque a fronteira de entendimento dos materialistas está muito voltada para o mundo material. Então, como eles conseguem apenas enxergar o mundo material e ignoram o mundo espiritual, ou a gente pode usar a palavra metafísico, etc., isso aqui é o que a gente chama de reducionismo. Eles reduzem o mundo apenas à esfera da matéria ou das relações físicas. Pronto. Esse aqui é a primeira cosmovisão. As ideias, elas trazem consequências. Então, isso daqui, por exemplo, influencia a maneira como você se enxerga, a maneira como você enxerga o outro, a maneira como você forma uma família ou não, a maneira como você se relaciona com a verdade e por aí vai. A segunda opção de resposta é: não, peraí, é o oposto ao materialismo.
o que é que eles vão dizer? Não, a realidade ela é 100% espiritual. Tudo aquilo que é material, na verdade, é uma ilusão. Na verdade, o que determina esse mundo aqui que a gente está vivendo é 100% espiritual. E isso também tem um impacto na maneira como a gente vive. Por quê? Porque ao invés de ir para o extremo de resolver tudo pela matéria, porque toda a causa dos problemas humanos são materiais, quando você vai para essa outra cosmovisão, eles vão entender que todas as causas dos problemas humanos são 100% espirituais, não são materiais. Então, a pessoa, por exemplo, ela está gripada por causa dos espíritos, a pessoa está morrendo de AIDS, na verdade, é um trabalho feito pelos espíritos e por aí vai. Essa cosmovisão a gente chama de animista. E por que a gente chama de animista? Porque a raiz da palavra animista vem da palavra latina anima. E essa palavra ânima quer dizer alma. Então, os animistas, né, historicamente falando, desde o início da criação, os animistas, eles acreditavam que todas as coisas que se movem porque tem um espírito, uma alma própria. Então, você vai encontrar, por exemplo, culturas que adoram o rio, que adoram as nuvens, que adoram a montanha, que adoram o sol, a lua, etc., porque essas coisas se movem ou são coisas criadas. Então, nós temos aqui a cosmovisão animista. E aí nós temos a terceira proposta, que vai enxergar a natureza da realidade como sendo tanto física quanto espiritual. Então, na primeira opção materialista, nós temos uma redução da realidade apenas à esfera física, material. Na cosmovisão animista, nós temos outra redução da realidade, em que quem usa essa lente não vai enxergar o mundo material da maneira como a gente enxerga, mas vai enxergar tudo pela ótica espiritual. E tem o teísmo bíblico, que a gente chama cosmovisão bíblica. Mas por que você usa a palavra teísmo bíblico? Os animistas não são teístas, não acreditam em Deus? Sim, mas a origem do pensamento teísta dos animistas não é bíblica. Então, nós vamos para o teísmo bíblico. Quais são as religiões que se alimentam dessa cosmovisão? A religião judaico-cristã. Então, as religiões, ou a religião judaico-cristã se alimenta, né, dessa cosmovisão teísta bíblica. Né? Acreditam em Deus, o Deus da Bíblia. De acordo com a Bíblia, a natureza ela é tanto a natureza da realidade, ela é 100% espiritual quanto material. Tudo que você faz no mundo espiritual tem uma repercussão no mundo físico, tudo que você faz no mundo físico tem uma repercussão no mundo espiritual. E essa perspectiva, ao invés de ser uma perspectiva reducionista ou reduzida, nós vamos chamar uma perspectiva de holística. Por quê? Porque vê o todo. Aí isso implica na maneira como você vê a verdade, na maneira como você vê as relações familiares, na maneira como você vê o certo ou errado e por aí vai. Então, basicamente, Leonardo, nós temos essas três cosmovisões gerais, certo? Que a gente subdivide a partir dessa primeira pergunta da natureza da realidade. Se você enxerga a realidade apenas como física, material, possivelmente você é um materialista. Se você é uma pessoa que acha que o mundo físico não tem valor, não tem importância, o que importa é apenas o mundo espiritual, possivelmente você seja um animista. E se você é uma pessoa que acredita que tanto o mundo material ou físico pertencem à mesma realidade, que não há diferença entre um ou outro, não tem como separar, então essa perspectiva é a perspectiva teísta bíblica. Imaginando que cada um desses grupos sejam águas de cores diferentes, né? Você tem lá um azul, um verde e um vermelho. As pessoas normalmente são misturas dessas águas, tipo assim, você tem uma pessoa que boa parte da visão de mundo dela é materialista, mas tem aspectos animistas, tem aspectos do teísmo bíblico e mistura, e às vezes é mais uma composição dessas coisas do que necessariamente pura, no sentido de ser... Claro que existem... Eu tava falando aí, e eu estava pensando, por exemplo, que para algumas culturas, aquilo que é material é 100% ruim. Né? Inclusive, tem algumas correntes teológicas, por exemplo, desde o primeiro século, que negam a existência de Jesus como homem, porque como o material é ruim, então Deus não poderia nunca se revelar no material, né? E você tem esse tipo de questão.
Por exemplo, eu pensei muito na questão, por exemplo, do Rio Ganges, né? Que Sim. é extremamente poluído, sujo, e para eles aí não importa a Sim. sujeira, porque o que importa mais é a questão espiritual e o Claro. material fica relegado a um plano inferior. Mas, voltando à pergunta dos corpos, normalmente você encontra essa mistura? Sim. Ou são mais Olha, claramente definido, né, as só pessoas? teve uma pessoa que teve uma cosmovisão 100% pura, que é Jesus Cristo. Uhum. Pura, que eu digo, você nunca encontrou uma pessoa que foi 100% animista ou 100% materialista, Uhum. né? Então, as pessoas, elas são uma mistura. Uhum. Então, se nós pudéssemos dizer, em termos de porcentagem, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa que seja 80% animista, 10% materialista, 10% teísta bíblico. Você pode encontrar. Sim. Por quê? Porque as pessoas são relacionamentos, né? E o pensamento, ele não é, digamos assim, absorvido pela nossa mente e necessariamente categorizado assim de uma forma muito... Então, assim, ou seja, nós estamos sempre absorvendo as cosmovisões ao nosso redor. Uhum. Tá? Então, você, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa que seja animista na compreensão da realidade, mas que seja materialista na ideia de propósito de vida, acumular riqueza. Sim. Você pode ter uma pessoa, o contrário, uma pessoa que seja materialista na natureza da realidade, mas que, quando procura respostas para as questões metafísicas existenciais, vai procurar uma resposta no esoterismo, entendeu? Então, por aí vai, as pessoas são bem misturadas. Por isso que a gente precisa explicar de uma forma bem didática para que elas possam compreender melhor como que elas chegaram onde elas estão hoje. Para isso, Léo, existe um conceito que a gente chama de caixas das pressuposições. O que é uma pressuposição? Pressuposição é a unidade básica do pensamento. Então, os pensamentos, eles são formados por pressuposições. Nunca, por exemplo, uma pressuposição errada vai levar a uma conclusão certa. Então, se nós queremos, por exemplo, conversar com as pessoas a respeito da maneira delas de pensar, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás para compreender quais são as suas pressuposições. O que são as pressuposições? É aquela perspectiva que a pessoa tem daquilo que ela quer que seja certo, daquilo que ela quer que seja verdadeiro, daquilo que ela quer defender, independente da realidade. Sim. Certo? E aí nós temos 4 tipos de pensamentos, 4 tipos de caixas, que estão relacionados às categorias de perguntas, que são perguntas básicas, por exemplo. Uma pergunta é o que é real, o que é a verdade, que lida com o conhecimento. A outra caixa lida com a questão da identidade das coisas, a maneira como a gente define o que é o ser humano, o que é a vida, o que é o sucesso, o que é a família, o que é a política, o que é a igreja. Todas as perguntas que você faz com o que identifica, nós chamamos essa caixinha aqui de uma caixinha de ontologia, enquanto que a primeira a gente chama de epistemologia. E aí nós temos a terceira caixa, que está relacionado com o propósito, para que serve. Né? Então, para que eu estou aqui? Para que serve a igreja? Para que serve a Bíblia? Para que serve a ciência? Para que serve, enfim, todos esses temas. E a última que está relacionado com a moral e com a ética, que é voltado para o que é certo e o que é errado. Então, nós temos essas 4 caixas, certo? Geralmente, a primeira caixa tem um impacto na segunda. A segunda tem um impacto na terceira e a terceira tem um impacto na maneira como você vive e se comporta. Então, se nós queremos, por exemplo, que as pessoas experimentem um discipulado bíblico, que elas passem por um processo de transformação de entendimento, a Bíblia diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que fazer um caminho para trás para verificar as nossas pressuposições. A maioria dos crentes acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas vivem como se não fosse. Então, nós temos um conhecimento, digamos assim, teórico e uma maneira prática de se viver. Sim. Então, onde é que está aqui o conflito entre a prática e a teoria?
Porque no fundo, embora essa pessoa tenha um credo, tenha uma informação, ela opera por outro tipo de pressuposição que está por trás do credo, está por trás daquilo que ela fala. E grande parte do trabalho da cosmovisão é justamente a gente ir atrás do que está por trás do pensamento, para que a pessoa compreenda as pressuposições, entendeu? Então, basicamente, é isso, porque isso orienta, por exemplo, a maneira como a gente vê a vida, a maneira como você... hoje em dia, para onde você está indo, os seus planos e os seus processos, os seus projetos, vai definir, por exemplo, se você, nesse aspecto, você é um cristão ou não. Entendeu? Porque se você acredita em Deus, mas você vive para fazer a vontade apenas de si mesmo, que hoje isso é muito comum, ou seja, você tem uma informação bíblica, mas a sua pressuposição é bem materialista, porque, digamos assim, a pessoa nós dizemos, é um cristão teórico, mas é um ateu praticante. Ela vive como se Deus não existisse. Entendi. Né? Assim, quando você pensa nessa visão animista, né, que é meio que algo externo a essa realidade, né, algo que é transcendente, comanda aquilo que é o imanente, né, que é a área do real. Exato. Então, me parece que quem tem esse tipo de visão, ele acaba tendo uma visão mais de se conformar com aquilo que já está posto na mesa. É tipo assim, por que eu vou mudar a realidade, o físico, se o que manda é algo que é transcendente e o que está vendo, e se algo vai mudar por conta daquilo que é transcendente. Não é? É exatamente isso. O que acontece? A partir dessa perspectiva, você vai começando a encontrar maneiras para organizar o mundo aqui fora. Então, por exemplo, quando você é um animista, né, que acha que a natureza da realidade é 100% espiritual, e você está passando fome, você vai entender essa fome como sendo causada pelo mundo espiritual, pelos deuses. Então, ao invés de você plantar, você vai orar. Você vai rezar ou você vai tentar apaziguar os deuses. Como é que você apazigua os deuses? Através de oferendas e sacrifícios. Então, esse tipo de pensamento, ele é muito comum. São bilhões de pessoas que vivem a partir daí. Se você, por exemplo, entra dentro de uma favela asiática onde as crianças estão se prostituindo e você chama aquelas crianças para saírem daquela vida, você pergunta, por que você está? Eles dizem, não, eu estou aqui por causa que meus pais, minha mãe era prostituta. E por que sua mãe era prostituta? Porque minha avó era prostituta. Então, a ideia de que isso daí é a tal da ideia do karma, né? Então, você está ali cumprindo esse karma, né? Foi o destino que definiu. Então, o rumo da sua vida é quanto antes você se conformar ao seu destino, mais espiritual você se torna, mais perto você se torna de desencarnar, de deixar essa vida aqui para vir para o porvir. Realmente, todas as cosmovisões, elas são conformistas. Quando você vai para materialismo não tem nada disso, não tem karma, não tem etc. Mas tem um determinismo genético. Tem o determinismo dos instintos. Então, o materialista, ele vai dizer, mas eu não tive escolha. Eu sou o que sou pela ordem genética, são os genes que determinam, não eu. Pelo meio que a pessoa está também. Aí entra a questão do meio, né? Ou então pela própria composição do meio social. Ou seja, nós somos vítimas ou da história ou somos vítimas do nosso corpo, da nossa composição genética. Mas nós não temos, digamos assim, autonomia no sentido de transformar essa situação. Só nos cabe nos conformar. Não vale a pena você lutar contra isso. Não vale a pena você lutar contra os seus instintos. Faça o que o coração manda. É isso que o materialista diz. Né? E quando ele observa, por exemplo, os contextos sociais, né? Então eles não veem, por exemplo, que a solução está dentro da pessoa, está fora. Então, eles vão... Como o problema está fora, a solução também está fora. Então, sim, uma coisa que me veio na mente agora é que é impossível a gente desassociar a nossa história da cultura que a gente está imerso, né? Muita coisa que a gente
que a gente gosta, Sim. os nossos, o senso de estética que nós temos e as nossas opiniões estão muito voltadas para a cultura que a gente está imersa. Né? E duas coisas que eu queria comentar. Uma é, quando a gente viajou para a África, é muito claro o quanto para eles os espíritos exercem Influência. esse poder e há nas perguntas, por exemplo, vez por outra tem uma pergunta relacionada a como se portar diante de uma situação que os espíritos, né, e eles trazem essa questão dos espíritos, né, mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, por mais que você tenha uma pessoa que não acredite em Deus, né, que seja um ateu, por exemplo, e essa pessoa tem uma visão, obviamente, se é um ateu, uma visão materialista, ainda assim, essa pessoa nunca vai ter uma visão materialista pura. E, eventualmente, por estar imersa numa cultura que também tem uma cultura cristã, né? Nós somos um país de maioria cristã e a gente está sempre tendo contato com essa questão do teísmo bíblico, é possível que parte daquilo que a pessoa chame de materialismo nem seja de origem materialista, mas de origem, por exemplo, teísta bíblica. É possível isso? De certa forma, sim. O que acontece? Nós somos seres crentes. A gente crê. Naturalmente, é preciso um trabalho muito, muito ferrenho para você deixar de crer. Sim. Certo? A questão é o objeto da nossa crença. O que a gente coloca ali no centro para crer ou não. Então, por exemplo, acho que uma grande dificuldade que o ateu tem é justamente ter que substituir essa figura de Deus por algo que não é Deus. E entre Deus e algo que não é Deus, nós só temos duas opções: o Criador ou a criatura. Quando você coloca a criatura no lugar do Criador, você está reduzindo a vida. Você está substituindo Deus por um ídolo. E isso tem um impacto muito forte na sua vida, porque ela reduz a sua vida. Então, quando você, por exemplo, conversa ou entende um ateu, esse ateu está usando um tipo de lente em que essa lente ignora tudo aquilo que é espiritual e se foca apenas naquilo que é material. No momento que tem aí aspectos que ele ignora, ele está reduzindo a sua perspectiva, certo? E essa redução tem um impacto na maneira como ele vive. Então, o ideal seria nós, por exemplo, perguntar a essa pessoa outros aspectos da vida que fazem parte da natureza, que são indiscutíveis. Por exemplo, o próprio conceito de consciência. As pessoas têm consciência e a consciência não é algo físico. Como que nós podemos entender que algo que não é material vem de algo material e por aí vai? Mas a questão não é do ateísmo. A questão é só que toda cosmovisão tem um impacto direto na maneira como a gente vive. E ou você abraça uma cosmovisão que seja limitadora, reducionista, que vai fazer você ver bem menos da vida, ou você abraça uma cosmovisão que vai te ajudar a ver o todo como um todo, todos os aspectos. Nessa conjuntura aqui que eu estou apresentando, o teísmo bíblico é a cosmovisão que realmente consegue mostrar o todo. Sim. Né? É uma coisa que uma pergunta, né? Tu acha que essa questão daquilo que é certo ou errado, ou a questão da ética no sentido de ajudar os mais fracos, de amparar aquele que, por exemplo, está numa situação de fragilidade, ele tem algum tipo de conflito com essa visão meramente materialista? Porque se a gente pensar que tudo se trata de reações químicas, por exemplo, né? Tipo, tudo é químico. Isso. E tudo é material e é a lei do mais forte, que é o que a natureza, por exemplo, acaba sendo regida. O leão persegue o mais fraco persegue um outro que é mais fraco e tal. Tem algum tipo de conflito? Porque muitas pessoas que têm essa visão meramente materialista, ainda assim, até porque eu entendo que dentro de nós, né, para quem tem uma visão cristã, dentro de nós existe aquela faísca, aquele princípio de Deus. Né? Como se no nosso coração houvesse parte das características de Deus que são transferíveis, né, para o ser humano, como o amor,
como a inteligência, a liberdade de tomar decisão e tal. E aí me parece um pouco contraditório se é tudo muito químico e só reações físicas, como a gente imagina, como isso transpõe para aquilo que é certo e errado, cuidar do mais fraco, cuidar do oprimido, né? Tem algum conflito? Tem muitos conflitos. Porque, por exemplo, Leonardo, se você pertence a uma cosmovisão, você abraça uma cosmovisão que seja materialista, que nega tudo aquilo que é imaterial, e você vive a partir dessa cosmovisão, o ser humano ele é apenas um emaranhado de moléculas. Nós não temos outra coisa a não ser molécula. É um outro animal. Então assim, a diferença entre um balde de moléculas humanas e um balde de tomate podre é a mesma semelhança. Nós temos só um balde de moléculas e outro balde de moléculas, certo? Então isso confronta, por exemplo, o senso de valor que a gente tem. Né? Então por que um ser humano vale mais do que um balde de tomate? A gente sabe que vale. Né? Então essa é a perspectiva que os materialistas têm dificuldade de responder. A questão que, de acordo com a perspectiva bíblica, nós temos o Criador. Né? Esse Criador conhece a sua criação. Esse Criador conhece a sua criação e tem a habilidade de comunicar com o ser humano. Essa comunicação entre Criador e ser humano é o que nos dá acesso à verdade, que é aquilo que o Criador diz, percebe, vê. Quando nós quebramos o relacionamento com o Criador, e isso pode acontecer ignorando o mundo espiritual, já que Deus é espírito, então, se eu não acredito que o mundo espiritual existe, então estou dizendo que Deus também não existe. Né? Então, se eu quebro essa conexão, eu estou sozinho para enxergar esse mundo. Então, como cada pessoa é diferente, cada pessoa vai enxergar o mundo de maneira diferente. E aí, aquilo que serviria, por exemplo, de verdade absoluta, vai tentar ser substituído pela verdade relativa. Então, cada pessoa agora passa a ser a dona da própria verdade. Isso tem um impacto nos relacionamentos. Porque se eu acho que você não vale nada e eu dou um tiro, por que eu estou errado? Entendeu? Ou se uma pessoa acha que vale a pena você lutar e gastar uma fortuna para salvar uma criança em estado vegetativo, entendeu? E claro que vale. Então você fica entre o conflito entre se as pessoas não têm valor nenhum ou se as pessoas têm um valor extremo ao ponto de nós gastarmos todo o dinheiro do mundo para salvar uma vida. Né? E aí essa relativização moral trouxe um impacto na maneira como a gente se relaciona. De que forma? Criou um terreno para uma cultura de morte. Porque as pessoas elas não têm valor em si mesmas. Então, tanto faz morrer um pinto como morrer uma pessoa. O tal do morreu, acabou. Então, por isso que, por exemplo, você encontra países na Europa em que as mães têm direito de abortar os seus filhos se eles forem diagnosticados com síndrome de Down. São nações que não admitem a dignidade de uma pessoa por ela portar uma síndrome. Sim. Entendeu? Isso para mim é uma tristeza. Sim. Mas isso vem de onde? Vem de um rompimento com o Criador que deixou o homem sozinho para ser o autor da verdade, que na verdade não tem como ser, e aí a partir daí surgem essas aberrações no nosso mundo. Então, como que a gente restaura isso? A gente restaura isso, em primeiro lugar, reconectando o ser humano ao Criador. A partir do momento que você conhece o Criador, você tem acesso para conhecer a criação. E quando você conhece a criação, de acordo com a perspectiva e valor que o Criador dá, por exemplo, se eu sei que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, e você é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, não há nada em mim que me torne mais especial, mais valioso, mais do que você. Então, as relações humanas, elas deveriam ser pautadas por esse tipo de perspectiva, entendeu? Baseado na ideia de que Deus fez todas as pessoas à sua imagem e semelhança, e isso a gente chama de valor inalienável. Não tem como tirar. Ou seja, não é pelo que você faz, não é pela sua condição física, pela sua condição financeira, você não altera o valor que você tem, porque esse valor foi dado pelo Criador, não foi dado por você. Sim.
se a gente tira o criador de cena, então cabe a nós valorizarmos o que a gente quer. E aí isso orienta a maneira como a gente se relaciona. Pois é, eu estava vendo uma vez tu comentando que deu uma aula de cosmovisão e as pessoas estavam tendo dificuldade de entender e a Bíblia deixa isso claro, né, que o ser humano é a coroa da criação. Sim. Que há um diferencial que só o ser humano ele é eterno porque ele é um ser espiritual, não só um ser real no sentido de corpo, né? Sim. E aí estava tendo a dificuldade de discernir entre o valor de uma pessoa e uma galinha, por exemplo, Isso, né? isso. Os animais têm o mesmo valor do ser humano, a gente sabe que não. E aí tu fez a pergunta que eu achei muito engraçada, né? Você mataria a sua mãe para alimentar uma galinha ou você mataria uma galinha para alimentar a sua mãe, né? Pois é. Então, há uma diferença clara em relação a isso. E outra coisa também que, mesmo no mundo cristão, as pessoas não têm muito essa consciência, é o fato de que as pessoas acham que nós seremos seres espirituais sem corpo na eternidade, como os anjos. Mas a Bíblia fala que nós teremos um corpo. E o material estará presente por toda a eternidade. Nós teremos um corpo perfeito, né? Um corpo restaurado. E a Bíblia fala de nova terra também. Sim, né? No sentido, até porque quando tem aquele versículo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo tem a ver com o cosmo. Né? No sentido de ele restaurar o cosmo, toda a natureza e a criação que hoje tem claros sinais de decaimento. Né? E quando você vai, por exemplo, para Colossenses, né? E você encontra lá o livro de Colossenses explicando no capítulo 1, 20, versículo 20, que ele fala para que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. Ele diz que foi para reconciliar todas as coisas. Não só as coisas espirituais, mas também as coisas materiais. Tanto as coisas que estão no céu quanto as coisas que estão na terra. Tanto as coisas materiais quanto as coisas espirituais. E isso aborda diretamente um conceito que a gente chama de gnosticismo. Esse conceito ele vem lá da Grécia Antiga e que atribuía à matéria tudo aquilo que temos de profano. Né? Você estava citando no início a respeito de Jesus, que as pessoas tinham dificuldade de aceitar Jesus Cristo como homem, porque na cabeça do gnóstico, né, esse gnóstico antigo, todo o mal reside na matéria. Então, como pode Deus bom mandar o seu filho habitar num corpo material? E aí Colossenses trabalha com isso, dizendo, não, nele habita toda a plenitude. Ou seja, tanto no mundo físico quanto no mundo material, nós somos elementos físicos e espirituais. Não tem divisão, né? 100% físico, 100% espiritual. Exato. Né? Deus nos fez do pó da terra, mas ele soprou em nós. Esse sopro, essa palavra ruach, ou no grego que é o pneuma, é o espírito. Né? Então, assim, nós somos essa junção inseparável entre físico e metafísico, entre espiritual e material, entre sobrenatural e natural. Então, nós somos isso. E a gente precisa ter uma perspectiva a partir dessa realidade. Eu não posso ter uma vida com Deus que eu menospreze as coisas da rotina, as coisas materiais. Como eu também não posso ter uma vida com Deus onde eu sou orientado apenas pelo poder de consumo. Eu preciso ter muito equilíbrio na criação, sabendo que na criação eu não sou um destruidor da criação, mas também não sou um adorador da criação. Sim. Deus me colocou como mordomo, como administrador. E isso faz com que eu tenha a tarefa de desenvolver a criação que nós temos hoje. Né? Então, assim, eu acho que a cosmovisão bíblica ela é muito interessante porque ela consegue dar a visão holística e a gente consegue, por exemplo, compreender os problemas que a gente está vivendo. Né? Hoje em dia, você vê as pessoas apenas enxergando o problema humano como se fosse o problema do capital. Entende? E o pecado, e a Bíblia diz o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O nosso problema não é o dinheiro, é o amor levado para um lugar errado. Para o lugar errado. Né? Então, se esse é o problema, se o pecado é o problema, a solução deveria ser o perdão, o relacionamento com Deus, a restauração, o discipulado. Por isso que a gente trabalha muito com a questão do discipulado das nações. E durante muito tempo, esse gnosticismo, ele
entrou dentro da igreja evangélica. Então você encontra hoje o pensamento gnóstico distribuído de que forma? As pessoas consideram, por exemplo, o domingo um dia espiritual. E a segunda a sábado, ou segunda a sexta, os dias materiais. As pessoas acham que a pessoa que se dedica à teologia é mais espiritual do que a que se dedica, por exemplo, à odontologia, à engenharia ou marketing. Né? Enquanto que, na verdade, a Bíblia diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? Ou seja, não existe uma vocação mais espiritual ou menos espiritual do que outra. Sim. A gente tem isso na cabeça por causa desse pensamento gnóstico que entrou, né, dentro da igreja. Isso aí é transformador, né? Você entender que não há uma atividade mais espiritual do que outra. E até eu entendo que no reino, digamos assim, das vocações, né, ou dos propósitos, tem muita gente que é pastor que não deveria ser pastor, Exato. Deveria ser um contador, deveria Sim. ser um advogado, Sim. Porque aquela pessoa tem um propósito muito maior nessa área, frutificaria muito mais Sim. nessa área do que eventualmente sendo um pastor. Como tem gente que é empresário que tem um chamado para ser um missionário, por exemplo. Sim. E você pode ir traçando essas questões. Uma das coisas que eu queria também perguntar é com relação a por que o cristianismo ele é diferente de outras religiões, né? Porque hoje existe uma máxima, digamos assim, né, de que todos os caminhos levam a Deus e de que, tipo assim, vamos pensar em Deus como algo abstrato, ou porque a gente, na visão cristã, nós temos um Deus como uma pessoa. E uma pessoa que ama relacionamentos. A gente estava discutindo em outro vídeo falando que o relacionamento para Deus é tão importante que o culto é parado e a oferta é parada até que o relacionamento seja restaurado. Obviamente, nem todo nem todo relacionamento pode ser restaurado porque é uma via de mão dupla. Mas da parte de quem está prestando culto e fazendo oferta, e tem que existir dessa pessoa uma intenção de restaurar o relacionamento e de buscar essa restauração, mesmo que a parte chateada seja outra, digamos assim, né? Mas por que nesse... E uma coisa que eu queria também falar, que me chama muito a atenção, é o fato de que tu falou, na visão animista, você consegue chegar em Deus através de aplacar a ira dos deuses, né? Seja por ofertas ou por sacrifícios. E na visão bíblica cristã, quem fez o sacrifício primordial foi o próprio Deus. Né? Quem se entregou como oferta foi o próprio Deus. E isso é louco, né? A Bíblia chama isso de loucura da cruz, ou a loucura do evangelho, né? Que são as boas novas. Mas por que o evangelho ele se diferencia das outras religiões, por exemplo? Uma resposta que a gente tem para essa pergunta, Léo, que é talvez a coisa mais básica e mais simples que tem, é que em todas as religiões você encontra o homem buscando a Deus. A única religião em que Deus busca o homem é no cristianismo. Entendeu? Então, essa talvez seja a grande diferença. Por quê? Porque é a única religião onde Deus envia o seu filho. Né? Onde Deus envia o seu filho. Que é o próprio Deus, né? Que é o próprio Deus, para que ninguém perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Esse é o primeiro aspecto. O caráter relacional do nosso Deus Pai. De enviar, né? De tentar resgatar, de buscar, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a própria maneira como a religião cristã ela se organiza. Então, é uma religião que ela consegue ver todos os aspectos da realidade. O cristianismo ele é verdadeiro, não é porque a gente crê. Independente da gente crer ou não, ele continua verdadeiro. O que faz o cristianismo verdadeiro é o fato dele se adequar perfeitamente na descrição da realidade. Então, o cristianismo ele traz revelações, princípios que são 100% reais. Não são ilusões. Então, você pode testar pela realidade. Né? Através, por exemplo, dos absolutos, né? E isso faz uma grande diferença. E a outra coisa que eu acho que é interessante é que todas as religiões elas têm uma ética, uma maneira de se comportar conformadora. Enquanto que a visão cristã, a intenção é que seja transformadora.
Ou seja, nós não nos rendemos, nós não vamos nos aceitar a situação externa, a situação da nossa vida tal como está. Nós podemos ter respostas, nós podemos reagir ao que acontece conosco. Essa resposta, essa habilidade de responder é onde está a nossa responsabilidade. Então, nenhuma outra religião vai dar ao ser humano um senso de resposta ou de responsabilidade no nível que o cristianismo dá. Na primeira cosmovisão materialista, nós somos vítimas da sociedade ou da nossa composição genética. No animismo, nós somos vítimas das vontades dos deuses. Mas no cristianismo, não. Nós somos vítimas e vilões ao mesmo tempo. Nós somos o nosso próprio vilão. E aí a maneira como a gente responde a essa rebeldia em relação a Deus é realmente negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e passando a seguir e viver esse processo de transformação. Existem mais N outros fatores que a gente poderia abordar aí para mostrar a diferença do cristianismo. Outra coisa, por exemplo, a relação entre o cristianismo e a natureza. Então, nós temos aqui dois extremos. Para o materialismo, a natureza precisa ser destruída, consumida. Nós transformamos a criação num objeto de consumo. Para a visão animista, a natureza precisa ser adorada, a gente precisa se sujeitar. Então, a única religião que tem uma postura de domínio, de administração da natureza, de desenvolvimento, é o cristianismo. Quando você vai lá para Gênesis, Deus diz, olha, você vai dominar sobre os peixes, dominar sobre o mar. Quer dizer, a posição do ser humano era uma posição diferente do restante da criação, né? Sim. Enfim. Duas coisas que me veio à mente, né, para finalizar. Uma é que eu acho que tu chegou a comentar uma vez que o cristianismo é a única religião do mundo que chama Deus de Pai. Sim. E isso mostra o quão profundo é o relacionamento desse Deus com o seu povo, né? Sim. E se você olha na história bíblica, há uma progressão da revelação. Sim. Deus se manifesta no monte através de um mediador, de um homem, e não fala diretamente com o povo, e o povo tem medo. Né? E no outro momento, o Jesus encarnado, o Deus encarnado, ele senta na roda com os homens e ensina. E dentro desses ensinos, Deus ele resume em dois pontos absolutos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o resumo da lei é o amor. Sim. Né? E eu acho que isso é extremamente impactante. Essa questão da paternidade de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque no fundo, nós somos criados para ser filhos. E todo filho tem o direito de conhecer e de se relacionar com seu pai. Por isso que quando Jesus Cristo veio, encarnado, ele veio para mostrar o Pai. E através do relacionamento dele com o Pai, isso mostrasse para nós, seres humanos, como que o Pai queria que a gente se relacionasse com ele, através da pessoa de Jesus. E é muito diferente a pessoa que tem uma percepção da paternidade de Deus de uma pessoa que não tem. A pessoa que não tem essa percepção, ela desenvolve uma vida baseada na orfandade, na independência, né? Enquanto que a pessoa que conhece Deus como Pai está muito mais segura para passar pela vida, está muito mais protegida. Não é uma proteção espiritual, é uma proteção por dentro, porque você sabe que você tem um dono, esse dono é o seu Deus, que é o seu Pai, que te ama e que vai cuidar de você. E esse é a grande coisa que Deus quer que a gente conheça, é ter essa revelação de que Ele é o nosso Pai, que nos ama e que a gente precisa deixar dessa bobagem de estar rebelde, de se afastar dEle, mas correr imediatamente para os seus braços para a gente poder encontrar a vida de forma verdadeira. Sim, né? e o último comentário, né, que eu ia fazer é exato. A gente tem que ter também uma diferenciação entre aquilo que é uma cosmovisão bíblica e aquilo que os seguidores da Bíblia fazem, porque nem sempre essas atitudes estão batendo, né? Então, às vezes você vê uma pessoa que talvez não seja cristã defendendo algo que faz parte da cosmovisão bíblica,
E você vê um cristão que muitas vezes está como cristão ali no domingo, ele tem uma cosmovisão bíblica e na segunda ele está procurando muito mais o material do que necessariamente aquilo que a Bíblia fala. Então, a gente às vezes quer matar a mensagem por conta do mensageiro, né? A gente quer invalidar a mensagem porque o mensageiro está eventualmente fazendo diferente. E o próprio Jesus, quando veio, ele não bateu nas prostitutas e nem nos cobradores de impostos. Ele bateu na hipocrisia dos religiosos. Sim. Né? Então, a gente não pode confundir a mensagem com, muitas vezes, os religiosos que estão mencionando, né? Porque a gente tem que sempre voltar para aquilo que a palavra fala, e se você for olhar o que a palavra fala, lá é que vem a seiva pura da fonte da nossa cosmovisão, né? Isso mesmo. E é por isso que quando Jesus Cristo sobe, ele diz, eu vou enviar o Espírito da verdade. Né? O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E esse Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Entendeu? Então, o que isso significa? Que existe muito cristão animista, muito cristão materialista, existe, as pessoas estão dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não precisam mais ser transformadas para fazer parte da igreja. Elas basta querer. A gente até brinca e diz, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta. Então as pessoas porque a porta está aberta, certo? Mas elas não passam pelo processo de transformação. E a gente precisa devolver para o centro das nossas comunidades cristãs a verdade. A verdade precisa estar no centro. A igreja, ela é, biblicamente falando, a Bíblia diz que ela é o baluarte da verdade. Né? Ela é a coluna firme da verdade. Sim. E a gente precisa devolver para a igreja essa missão, essa função de ser a verdade. Né? E como que a gente faz isso? Substituindo a vaidade humana pela verdade bíblica. Sim. Né? E quando ele fala igreja, ele não está falando de CNPJ, não, por exemplo. Né? Não está falando de denominação. Não está falando de denominação. Da igreja verdadeira. Da igreja, né? Do corpo de Cristo. Então, assim, nós precisamos amar a Deus com a verdade. Deixar que a verdade discipule o nosso entendimento. Passar por perguntas difíceis, fazer perguntas difíceis. Não deixar nessa que a gente hoje é muito controlado pelas emoções. Porque você vai para a igreja para me sentir bem. Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com entendimento. Eu preciso entender. Porque eu preciso amar a Deus com o meu entendimento. A Bíblia chama isso de culto racional, né? Culto racional. E hoje em dia tem muita gente sofrendo na igreja e fora da igreja por causa desses desvios que a igreja faz em torno da sua agenda, que não tem nada a ver com a agenda de Deus ou a agenda do reino de Deus. Verdade. Saulo, muito massa, pastor Saulo, muito massa estar aqui com você num tema rico. É uma aula que daria para continuar aqui falando, porque é um tema que toca basicamente em tudo, né? Muita coisa, sim, senhor. Toca na nossa vida como um todo. E uma das coisas que me chama muita atenção, eu queria que tu desse uma palavra final para a gente encerrar, que eu tenho uma sensação que as pessoas estão anestesiadas. Quando eu digo anestesiadas, em relação às perguntas mais importantes da vida. Sim. Né? Existem algumas perguntas, né? Eu vi uma certa vez uma analogia de uma corda. Aí a ponta da corda estava pintada de vermelho e a corda era muito longa. E ele disse, isso aqui é a vida. Tem um autor que diz, acho que é o Rick Warren, que diz que a vida é um parênteses na eternidade. Né? É muito curta e você tem toda uma eternidade para frente. E a sensação que eu tenho é que as pessoas estão anestesiadas e muitas vezes não passa muito na cabeça das pessoas fazer as perguntas corretas. Ou seja, uma das perguntas para mim que são essenciais é: existe ou não existe eternidade? E essa pergunta ela precisa ser levada a sério, porque se existe a eternidade, a gente precisa entender o que é essa eternidade, quem é o dono dessa eternidade, o que é que vai acontecer com a gente, né? E isso toca diretamente nessa questão da cosmovisão. Tanto é que, se você olhar, a cosmovisão está muito orientada para essa questão da eternidade. Se tem ou não tem eternidade. E se o quão importante é a nossa realidade juntamente com a eternidade, né? Sim. Até onde
você falou, um é 100% de um lado, outro 100% de outro, e a cosmovisão bíblica é 100% dos dois, né? É 200%, né? Uma sobreposição de todos, né? Então, queria que você desse alguma palavra final, alguma coisa relacionada ao que a gente discutiu hoje. O que foi que você falou no início, Léo? Achei interessante. Em relação a estar anestesiado. Exatamente, isso mesmo. O que acontece? Nós nunca tivemos uma geração tão dominada pelo entretenimento. Entendeu? Então, existe a indústria do entretenimento. Então, hoje em dia, as pessoas estão viciadas em serem entretidas. Então, a gente só busca aquilo que pode nos entreter. Então, a igreja precisa ser entretenimento. Né? A escola precisa ser entretenimento. O shopping, todas as relações sociais, elas precisam entreter para poder ter valor. E isso tem um efeito direto na maneira como a gente enxerga a vida. Porque o entretenimento tem sempre uma visão extremamente superficial da realidade. Aí, a visão superficial de realidade vai provocar relacionamentos superficiais e as pessoas vão morrendo. Por que as pessoas estão anestesiadas? Porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima da indústria do entretenimento. E para nós, se nós quisermos sair desse vício de entretenimento, para poder buscar aquilo que realmente importa, a gente vai ter que renunciar e encarar aquilo que é real. Né? Então, por exemplo, na forma prática, o culto tem que ser legal. O culto, é isso que define o culto. A palavra tem que ser legal de acordo com a sua opinião. Entendeu? Não é. Então, o culto ele tem que ser verdadeiro. A palavra tem que ser a verdade, independente se é legal ou chata, independente se me entreteve, se passou rápido ou se passou lento. Porque existem coisas muito mais importantes. Eu concordo com você. As pessoas estão anestesiadas, principalmente aqui para o lado ocidental. Quando você vai para outras nações, outras culturas mais tribais, eles não estão no nível de entretenimento que a gente está, né? E por isso as questões podem ser mais profundas lá, né? Mas eu confesso que a gente está caminhando para um nível cultural extremamente superficial e fútil, né? E a gente tem que chamar a atenção das pessoas para que, gente, a vida não é entretenimento. O entretenimento faz parte da vida da gente, é importante, mas não é tudo. Né? Existem outras coisas que são mais importantes. Se você não for buscar aquilo que é mais importante, na hora que você precisar, você morre, você perde. E aí acaba sendo uma armadilha que coloca muita gente, né? Que prende muita gente dentro disso daí do entretenimento. Meu Deus, e é muito sério isso, né? O mais importante, ele passa despercebido. Né? Isso é muito triste. Eu vi uma pessoa falando que nós somos distraídos. Sim. Não precisa de nenhum fator externo para nos distrair, porque a gente se autodistrai sem nem perceber, né? Principalmente porque a gente está carregando o mundo no bolso ou na mão, né? Que é o celular, e você tem ali um entretenimento infinito, né? E isso acaba nos tirando de coisas que são essenciais da vida. Que massa, muito massa. Obrigado. Falar sobre esse tema, né? Daria para falar aqui muito tempo. Pessoal, não precisa nem pedir para dar o like aí, porque depois dessa aula, assim, é muito massa saber um pouco mais sobre cosmovisão, dá muita vontade de... Depois eu vou pegar umas dicas com o Saulo aqui de livros, né, para entrar e me aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, compartilha, coloca um comentário aí, faz uma pergunta para o Saulo, que teremos outras oportunidades de gravar juntos e eventualmente trazer aqui perguntas interessantes para serem discutidas. Então, valeu e até um próximo vídeo.